Salve, salve, galera. Um abraço para todos vocês. Olha só, hoje nós vamos tratar de um tema, e aliás é uma outra disciplina importantíssima, que é a filosofia, a chamada mãe de todas as ciências. Por que a filosofia é chamada mãe de todas as ciências? Porque no passado, lá por volta do século VII a.C., a filosofia, como a conhecemos, a filosofia ocidental, ela congregava, dentro de si uma série de outras áreas do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, a física, a biologia, a própria história, a matemática, a astronomia, para ficar naquelas mais conhecidas, eram todas ciências que faziam parte da filosofia. Com o passar do tempo, essas áreas do conhecimento elas foram se desgarrando, quer dizer, elas foram ganhando independência, foram virando ciências autônomas, vamos dizer assim, independentes, áreas do saber à parte, enquanto que outros aspectos permanecem com a filosofia até os dias de hoje, como, por exemplo, a ética e a moral. Bom, o assunto de hoje de filosofia, que é uma matéria super instigante, é um movimento conhecido como movimento sofista. Coloquei o título aqui, os sofistas, tá? Primeiro eu vou tratar, do ponto de vista etimológico, da origem da palavra. Sofistas, que deriva de Sófia, e Sófia é sabedoria ou conhecimento. A rigor, os sofistas eram conhecidos como homens sábios, homens entendidos, homens de grande saber. Porém, com o passar do tempo, a palavra sofista, de algo extremamente positivo e otimista, aliás, você ser chamado de sábio, você ser tido como alguém com conhecimento é algo benéfico. Mas com o passar do tempo, o termo sofista foi ganhando uma conotação bastante negativa. Ser sofista, então passou a ser, com o passar do tempo, uma espécie de, como direi, trapaceiro, tá? Posso usar essa palavra. Quer dizer, como que um termo originariamente positivo, otimista, com o passar do tempo ele vai ganhando uma conotação negativa e pessimista. É isso que nós pretendemos também hoje, nesta aula, abordar e esclarecer. Bom, as origens. O movimento sofista, como faz parte da filosofia grega, da filosofia ocidental, tem suas origens na Grécia, particularmente na cidade-estado de Atenas, para onde confluía boa parte dos pensadores da época, não apenas os sofistas. Evidentemente, eram pensadores que viviam como andarilhos. Os sofistas, eles se deslocavam constantemente de cidade em cidade. Lembrando que as cidades gregas eram cidades-estado, quer dizer, cada uma tinha suas particularidades, muitas vezes seu próprio ordenamento jurídico, seus próprios deuses, seu próprio governo. Em comum apenas os deuses e também o idioma, obviamente o grego. Nos demais aspectos eram bem peculiares umas cidades-estado em relação às outras. Mas eles viviam se deslocando de cidade em cidade, ensinando a filosofia para aqueles que podiam pagar. Então, se você estava propenso a aprender a filosofia, os sofistas te ensinavam, porém não ensinariam gratuitamente, ao contrário, exigiam um pagamento em troca do ensino. Bom, falei sobre o significado, a rigor, na origem etimológica, remete o termo sofista à sabedoria. Os principais expoentes foram dois, em suma, o Protágoras de Abdera, principalmente, e o Górgias de Leontine. Lembrando que os pensadores gregos, como um todo, geralmente eram associados à sua cidade de origem. Então, nós temos, por exemplo, para ficar em alguns exemplos, o Sócrates de Atenas,
o Tales de Mileto, o Anaxímenes de Mileto, já o famoso Parmênides era da cidade de Eleia, o famoso Heráclito era da cidade de Éfeso, e assim por diante. Por isso, Protágoras de Abdera não é o sobrenome, e sim o lugar de origem, né? A cidade-estado da qual provinha esse filósofo, esse pensador. Um pouquinho mais adiante falarei sobre as ideias primordiais desses dois expoentes do movimento sofista. Aqui nós temos também a importância dos sofistas. Bom, é preciso lembrar que, sobretudo, Atenas vivia um sistema que a gente chama de democracia. A democracia ateniense, ela difere substantivamente da democracia de hoje. Só é possível fazer esse paralelismo para efeitos de entendimento, de compreensão, porque eram sistemas extremamente distintos. Hoje, por exemplo, na democracia atual, nós não levamos em consideração diferenças como, por exemplo, o sexo do indivíduo, como, por exemplo, a questão econômica do indivíduo, como, por exemplo, o grau de instrução desse indivíduo. Já na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, esses eram fatores extremamente importantes, que eram levados às últimas consequências. Então, para ser considerado um cidadão, grosso modo, você tinha que preencher basicamente 4 requisitos. Primeiro, ser homem. Segundo, maior de 18 anos. Terceiro, alfabetizado. E quarto, ateniense nato, filho de pai e mãe ateniense. Uma vez preenchido esses requisitos, você era considerado um cidadão e tinha, então, a oportunidade e o direito de discutir, de debater, de ser ativo na ágora. O que era a ágora? A ágora era um espaço público, era uma praça, era um ambiente no qual os cidadãos iam até lá discutir os rumos da polis, né, da cidade, debater, enfim, decidir, deliberar. Então, a democracia grega era aquele modelo de democracia que nós chamamos de democracia direta, na qual não há representantes, não é? E sim o próprio cidadão que efetivamente delibera e governa ele próprio. A questão é que nem todo mundo era considerado cidadão, porque você teria que preencher determinados critérios, né, como nós ressaltamos aqui segundos atrás. Dentro desse contexto, nós então entendemos a importância da oratória, a importância de se fazer ouvir, de se fazer entender, a importância de ser persuasivo, a importância de saber se comunicar bem. Dentro desse contexto, nós compreendemos a questão da importância dos sofistas, porque um dos maiores elementos que eram ensinados pelos sofistas era exatamente a oratória. Saber expor um conteúdo, saber defender uma tese, saber colocar um ponto de vista de modo que o seu interlocutor se convença daquilo que você está falando. A questão é que muitas vezes aquilo que você está falando nem é verdade, mas devido à técnica, isso não é necessariamente um dom, mas é algo que pode ser desenvolvido e aprendido pelo indivíduo. E os sofistas faziam isso com maestria, né? Ensinavam o cidadão a falar, quer dizer, a expor ideias de tal forma que ele pudesse ser compreendido, e não apenas compreendido, mas que tivesse um poder de convencimento de tal maneira que o interlocutor fosse persuadido, né, por aquele debate, por aquele diálogo. Sem dúvida alguma, ser um cidadão em Atenas e não ser ativo na ágora, e não ter suas ideias levadas em conta na ágora, e não ter seus projetos sendo aceitos na ágora, seria extremamente frustrante. Então, os sofistas, eles vão vir aí com essa bagagem, com esse conhecimento, com essa técnica, com esse propósito, e naturalmente muita gente inescrupulosa, né, vamos dizer assim, muita gente que não estava interessada
um conhecimento da verdade, que aliás era bastante contestada pelos sofistas, e sim apenas com o intuito de fazer-se sobressair sobre os demais indivíduos, sobre os demais cidadãos, vão fazer uso das técnicas dos sofistas para lograr êxito. Daí também a fama dos sofistas e com o passar do tempo se deteriorando, não é? Então você vai ganhando a pecha de enrolão, de trapaceiro, de aquele que ilude com falácias, com uma retórica vazia, com argumentos sem nexo, somente com o propósito de se sobressair sobre os demais. Daí a gente entende também aquilo que eu coloquei no início da minha fala, no início da minha aula, sobre o porquê que o termo sofista ele vai, digamos, se deteriorando, né? Passando de uma conotação extremamente positiva e otimista, sábio, aquele que tem conhecimento, para um termo negativo, como expliquei para vocês minutos atrás. Bom, o relativismo subjetivo e o ceticismo absoluto são os dois ou as duas vertentes, né, principais do movimento sofista. Aliás, cada um deles sendo defendido, digamos assim, por um dos dois expoentes aqui que nós já colocamos. O Protágoras, ele era mais afeito à ideia do relativismo subjetivo, eu vou explicar o que é isso. Já o Górgias era mais adepto da teoria do ceticismo absoluto. Então vamos diferenciar uma corrente sofista da outra. O relativismo subjetivo, vamos explicar para vocês o que é. É a ideia segundo a qual a verdade, ela até existe, mas ela não é absoluta, ela não é imutável, ela não é única, ela não é total, e sim relativa. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que sempre gosto de traçar, que são coisas cotidianas, né, do nosso dia a dia, para que nós entendamos bem os conceitos dos pensadores gregos. Se para um cristão adepto, fiel, conservador, fornicar, que é o sexo pré-marital, né, o sexo antes do casamento, se fornicar é pecado, significa dizer que esse cristão ortodoxo, tradicional, convicto, fiel, ele tem isso como uma verdade absoluta. É pecado e pronto, não posso fazer, se fizer, pequei. Já aquele que não é um cristão, ou se não é um fiel, um tradicionalista, um cumpridor assíduo dos mandamentos, ele relativiza com relação ao tempo em que estamos hoje, ele coloca questões contemporâneas, né, para relativizar essa verdade, para suavizar, vamos dizer assim. E ele dirá, provavelmente, a seguinte frase: não, transar antes do casamento é perfeitamente aceitável. Isso poderia ser um problema 2000 anos atrás, na época de Jesus. Hoje os tempos são outros, a sociedade mudou, são outros valores. Obviamente posso fazer isso sem nenhum problema e não vou estar pecando, porque isso é normal. Veja que ele relativiza essa verdade. Ele coloca questões nas quais essa verdade ela vai ser transformada de tal maneira que aquilo que se tinha como cristalino passa a não ser mais. É exatamente isso que o Protágoras queria dizer com relativismo subjetivo. Ou seja, existiriam aí então pelo menos duas verdades. A do cristão tradicional, ortodoxo, fiel, puritanista, etc. E a do não cristão ou a do cristão menos afeito, adepto às raízes do cristianismo em si. Ou seja, aquele que diz que é pecado, para ele a fornicação é verdade, aquele que diz que a fornicação não é pecado, essa questão para ele também é uma verdade, de modo que sobre o mesmo assunto, a fornicação, existiriam pelo menos duas verdades e as duas estariam corretas sob o ponto de vista, sobre a ótica daquilo que Protágoras chamava de relativismo subjetivo. Resumindo, a verdade até existe,
mas ela não é única, ela não é imutável, ela não enfim, cristalina, e sim ela é relativa aos conceitos de cada um, à moral, ao tempo, às culturas, aos diferentes costumes e assim por diante. Já o Gorgias, ele era mais radical nesse sentido, por isso que a sua teoria leva o nome de ceticismo absoluto. Ele vai simplesmente negar a existência dessa verdade. Ele vai dizer o seguinte, olha, a verdade ela simplesmente não existe, porque a verdade é uma criação humana. A verdade é uma invenção humana. É fruto de convenções humanas. Então, se foi o homem que criou, não existe o homem que inventou. Não existe em si mesma. Não existe em si mesmo. E sim, fruto de uma criação humana, fruto de uma invencionice humana. Vou pegar o mesmo exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, um exemplo bíblico, né? Um exemplo da fornicação. Repetindo, o sexo pré-marital, o sexo antes do casamento. Quem disse que é pecado? Ah, está na Bíblia. Ah, ok. Quem escreveu a Bíblia? Ah, foram os homens, mas com inspiração divina. Quem foi que disse que foi com inspiração divina? Os profetas disseram. Quem eram os profetas, senão homens? Olha o ponto de vista do cético absoluto. Quem disse que existe Deus? Quem pode provar que não foi tudo criação humana, tudo invencionice humana, tudo que o homem simplesmente nomenclaturou, tudo que o homem simplesmente criou e passou a partir daquele momento, assim denominar? Então é um ceticismo absoluto na medida em que nega a existência da verdade, de qualquer verdade, sobre qualquer conceito, sobre qualquer tema, exatamente alegando ser tudo fruto de invencionices e de convenções humanas. Ou seja, Gorgias negava a existência da verdade, Protágoras até admitia que ela existia, mas não era única. Está aí o lançamento das teses do relativismo subjetivo e do ceticismo absoluto. Ok? Por último, os embates com Sócrates. Bom, esses pensadores que estou aqui citando, no caso Protágoras e o Gorgias, eles aparecem ali no século V a.C. Sócrates também é um pensador dessa mesma fase. É preciso entender que a filosofia ela está saindo do período que chamávamos de cosmológico e entrando num período da filosofia que nós chamamos de período antropológico, quando o homem passa a ser o centro das preocupações filosóficas, não é? E Sócrates ele tem embates, no sentido de confrontos, de oposições ao pensamento sofista. Primeiro, porque para Sócrates a verdade existia e ela era cristalina e ela tinha que ser apregoada, ensinada, né? Coisa que os sofistas, no caso do Gorgias, negava, no caso do Protágoras, relativizava. Então, esse é um ponto de discórdia. E também não podemos esquecer a questão de que Sócrates não entendia que a filosofia poderia ser ensinada a qualquer um. Os sofistas, sim, desde que pudesse pagar, qualquer um poderia aprender filosofia, eles estavam dispostos a ensinar. Sócrates não. Para Sócrates, só os grandes homens, as grandes mentes poderiam aprender a filosofia. Os bem-nascidos, os bem-dotados, os que eram intelectivamente capazes. Porque no entendimento de Sócrates, isso é comum na Idade Antiga. Claro que se nós trouxermos para hoje, nós teremos aí um pensamento completamente politicamente equivocado, né? Os homens são iguais nas suas potencialidades, desde que sejam saudáveis do ponto de vista mental. Não há o que se falar em um superior ao outro, mas para os gregos, 5 séculos antes de Cristo, haviam homens aptos e homens inaptos, mentes capazes e mentes que seriam incapazes. Aqueles que seriam inaptos deveriam trabalhar com a força dos seus músculos em trabalhos braçais. Aqueles que fossem considerados superiores intelectivamente, eles teriam acesso ao conhecimento, seriam filósofos, governantes. Daí vem depois o Platão, o Aristóteles, com a ideia do rei filósofo, não é? Um pouco mais adiante.
Então são épocas distintas e nós precisamos conhecer o contexto político, social, econômico, ideológico dos momentos históricos em que nós estudamos, para a gente não sair condenando todo mundo, julgando o passado com as leis do presente, não é? Isso se chama em história anacronismo. Nós não podemos ser anacrônicos. Então, a ideia é essa. Para Sócrates, nem pagando aqueles que não poderiam, intelectivamente falando, aprender filosofia, deveriam aprender ou deveriam ser ou ter acesso ao ensino da filosofia. Para os sofistas, desde que pudesse pagar, independentemente da condição cognitiva ou intelectiva, o sujeito poderia sim aprender filosofia. E a gente sabe que no Ocidente prevaleceu as teses socráticas, não é? Quer dizer, a filosofia ocidental, ela é platônica, aristotélica, socrática, grega, portanto. Então, as teses que se contrapunham às ideias socráticas, platônicas, aristotélicas, acabaram sendo relegadas a um plano inferior, e as ideias sofistas não, digamos, não foram difundidas na mesma proporção em que as ideias socráticas, que tiveram ampla perpetuação, né, até os dias de hoje. Daí você entender, por exemplo, por que Sócrates é, digamos assim, exaltado e os pensadores sofistas muitas vezes são taxados como pensadores assim de só menos importância. Tem a ver com porque a história humana é a história dos vencedores, né, por assim dizer. Então era esse conteúdo que eu queria passar e fazer essa breve explicação, lembrando que é só um recorte, são tópicos e que evidentemente a leitura mais aprofundada vai te fazer obter conhecimentos muito mais vastos acerca desse assunto. Eu convido você para mergulhar mais fundo e aprender um pouco mais sobre o movimento sofista. Valeu? Tchau, abraço e até a próxima.